Pode ser, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um EBD. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus. Nós confessamos que estamos com saudade das nossas aulas presenciais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos que em breve nós estaremos juntos, aprender a palavra de Deus aos domingos, como é de nosso costume. Nós vamos fazer uma oração e já dar início a essa aula. Em agradecimento ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, a Deus, por essa oportunidade tão rica, Senhor, de nós estarmos juntos, Senhor, para aprendermos a Tua palavra. Dá-nos graça, sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que vai assistir essa aula, que estará participando, Senhor, dela. Fica conosco, Senhor. Abre, Senhor, nosso entendimento, que possamos compreender, crescer na graça e no conhecimento de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Nós vamos dar sequência à nossa lição. E é a lição de número 10, que fala: só o Evangelho muda a cultura humana. Uma lição bastante importante que nos fará pensar e compreender a respeito da igreja em relação ao mundo e aquilo que nos cerca, né, na nossa jornada. A nossa leitura bíblica está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 ao 10, que nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, ó Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fosse exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós vemos nessa passagem bíblica Paulo dando testemunho dessa igreja de Tessalonicenses, lá em Tessalônica. Como eles abandonaram as velhas práticas, algumas culturas, né, que eles tinham, eles abandonaram tudo pelo amor ao Evangelho. E aqui Paulo dá testemunho, né, que eles foram, dá testemunho deles e que eles eram testemunhos, né, do Evangelho que Paulo pregou. Não só ali no lugar, mas Paulo fala no verso 8, aí, na Macedônia, Acaia, né, e a fé deles espalhou por todos os lugares. Né, e Paulo fala, né, de tal maneira que já não temos mais necessidade de falar coisa alguma de vocês. E é isso que nós esperamos, né? Que o Senhor também dê testemunho de nós. Que largamos as velhas práticas, né?
e se apegamos ao Evangelho do Senhor. Nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, no verso 9. Né? É justamente onde Paulo fala que eles largam, né, as práticas, né, aquela cultura idólatra, e converter-se a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E falar em cultura, a gente tem que ter um entendimento a respeito disso, para nós iniciarmos aí a nossa aula. Então, o primeiro tópico que fala a respeito da definição da cultura de acordo com a Bíblia, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura. A partir da criação divina, no princípio a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos, registrado lá em Gênesis, que nós já estudamos essa parte. Depois passou a ser considerado como a soma de todas as realizações humanas, sejam elas espirituais, intelectuais, materiais, etc. Então, tudo aquilo, né, que nós vimos ali no Éden que o homem fazia, que era cultivar a terra, cuidar dos animais, essa foi o princípio da cultura humana, né? Cultura ali na presença de Deus, de uma forma pura. A Bíblia fala que praticamente Adão e Eva eles tinham uma pureza, né? Como crianças mesmo. Eles andavam nus, por exemplo, e não tinha vergonha disso e não tinha por que se envergonhar. Que mostra essa pureza. Interessante que Jesus, quando são levados crianças para ele fala a respeito disso. Né? Se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma, né, vocês herdarão o reino de Deus, dos céus. Né? Então, voltando àquela ideia, aquele princípio, né, que tinha ali no Jardim do Éden, e como que era ali na presença de Deus de uma maneira santa. Né? Nós vemos que assim nós vemos que a cultura é tudo aquilo, né? A partir dessa forma inicial de cultura, né? de cuidar da terra, cuidar do jardim, cuidar dos animais, né? A partir depois disso, tudo que o homem foi realizando passou a ser considerado cultura. Né? E a cultura ela se distingue da natureza, o que é o homem e o que é a natureza. Então, tudo aquilo que o homem faz com seu esforço, né, os propósitos humanos, né, faz parte da cultura. Então, por exemplo, um rio, um canal normal que a natureza fez, é da natureza. Agora, já um canal é uma cultura humana. Né? Por exemplo, o homem faz ali a engenharia, um porto já faz parte da cultura humana. Né? Uma pedra de quartzo, por exemplo, uma pedra bruta, granito, etc., é natureza. Mas uma ferramenta, uma flecha que o homem fez, o que o homem faz, por exemplo, já faz parte da cultura. Um gemido de um animal, ou mesmo de um animal não, mas do homem, né, é natural, né, faz parte da natureza humana. Mas a palavra, a expressão do homem já faz parte da sua cultura. Então, o idioma já faz parte da cultura do homem. A forma dele se comunicar já faz parte da cultura.
Então, cultura é a obra é a obra das mãos e da mente do ser humano. Outra definição de cultura, mais abrangente, é o ambiente artificial e secundário, ou seja, que o homem sobrepõe ao natural, que nós comentamos, né? Aquilo que o homem põe a mão, que ele mexe, né? Para o seu benefício, digamos assim, o benefício da humanidade, a cultura. Abrange a linguagem, como nós falamos, hábitos, ideias, crenças, costumes, a organização ali da tribo, da cidade, do país, artefatos herdados, aquilo que ele aprendeu com seus antepassados, processos técnicos, valores, essa herança social, essa realidade sui generis, né? Aquela coisa única, peculiar, original, singular. Que os escritores do Novo Testamento, a gente vai ver muito isso na Bíblia, falando a respeito do mundo. Então, quando a gente vê a Bíblia falando do mundo, abrange essa cultura, essa forma de viver, essa linguagem, essas crenças, costumes. Tá? Então, a gente vê várias vezes a Bíblia falando a respeito de mundo. Não ameis, né, o que é no mundo, etc. Está ligado a isso. Então, quando os autores da Bíblia se expressavam dessa forma, eles estavam realmente falando a respeito da cultura humana. Ela foi a cultura, uma definição de cultura, e também temos uma definição de cultura dos gentios, daquele povo, né, que não fazia parte do povo de Deus. E por eles haverem perdidos o verdadeiro conhecimento de Deus que lhe havia transmitido o patriarca Noé, após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Isso lá é registrado em Romanos 18, 25. Romanos 1, 18 ao 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Então, ali, quando Deus toma aquela decisão de destruir e guardar a família de Noé, que já foi falado nas outras aulas, depois os homens começam de novo. Nós já vimos as aulas a respeito do início das civilizações, né? Da Torre de Babel, né? Quando o homem se perde de novo nisso, né? E isso está registrado aí em Romanos, no capítulo 1, 18 ao 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura, as coisas criadas em lugar do Criador. Em Eclesiastes também temos registro a respeito disso, né? Quando diz que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então essa é a forma que o homem, desviado da presença de Deus, longe da presença de Deus, começa a criar culturas de maneiras, né, diferentes daquela que Deus havia proposto, né? E o homem começa de novo a se desgarrar, a se separar cada vez mais de Deus. A cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura, logicamente, tem como fundamento a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, que é inspirada, inerrante e completa a palavra de Deus. Registrado em 2 Timóteo. Por essa razão, tudo que fazemos tem como base essa preposição. A terra é do Senhor. Salmo 24. Então, quando nós
como povo de Deus, temos essa consciência, né? Nós estamos voltando, né, àquela situação original do homem, tendo a terra como Senhor e nós como mordomos dele, cuidando dele, fazendo a vontade dele. E assim, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por esse mandamento apostólico, por exemplo. Portanto, quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É essa cultura que nós temos que ter em mente, que tudo que nós fazemos, seja para o bem da humanidade, seja mantendo uma tradição que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, etc. Aquilo que nós herdamos, nós temos que pesar nessa balança que Paulo nos deixou aqui. Nós temos que aferir com esse mandamento que Paulo nos deixou. E assim, tudo que nós comemos, bebemos ou fazemos, né, que nós temos costume de fazer, é para a glória de Deus, né? É uma forma da gente saber se a nossa cultura, aquilo que nós estamos criando, aquilo que nós estamos defendendo, está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a sua vontade. Outra forma de nós estarmos vendo a cultura do povo de Deus é que nós entendemos, né, que o cristão ele se torna uma subcultura dentro de uma nação, por exemplo. Isso a gente entende facilmente. Então, nós, cristãos, com os nossos valores, com as nossas atitudes, as nossas crenças e costumes, né, nós nos tornamos uma subcultura. Não no sentido de sub, de menor, não. Uma cultura dentro de outra, né, porque nós somos diferentes. E aí surgem algumas perguntas que estão expostas aí. O cristão pode participar das festas nacionais, por exemplo? O cristão pode beber? Como o cristão lida com a arte, com o cinema? O cristão pode ser um diretor, um ator? O cristão pode ver música do mundo? Como o cristão lida com a economia, política e filosofia? O cristão deve impor sua cultura quando sai em missões? O que pode ser tolerado? E o que deve ser mudado? São algumas perguntas, né, que nós, como povo de Deus, nós devemos ter consciência. Por isso a importância de nós entendermos o nosso contexto e aonde nós estamos. Nosso segundo tópico fala a respeito de uma cultura dominada pela iniquidade. Aquela cultura original que nós já falamos, né, que nós, como cristãos, nós entendemos que é a terra do Senhor e que todos deveriam saber, né, que não passamos de servo de Deus, de mordomo daquilo que Ele deixou para nós cuidarmos. E assim, tudo que nós produzirmos deveria ser reflexo da glória de Deus, né? Tudo aquilo que nós fazermos deve mostrar a glória de Deus. É isso que seria a cultura original que nós já comentamos. Outras culturas que a gente vê depois acontecendo, e já foi comentado a respeito disso, uma cultura dominada pela iniquidade, é a cultura do homicídio, por exemplo, né, que a gente trazendo exemplos aqui. Como resultado, né, da queda de Adão, o homicídio, por exemplo, é incorporado à cultura humana, né? Então, o homem, para defender o seu território, para
ser dominador, dominar outros, né, o homem passa a matar. E traz isso como uma coisa natural, uma coisa de sobrevivência, digamos assim. Então, essa cultura do homicídio, né, de morte, né, o homem traz com ele depois da queda. E a gente vê exemplos, né, a Bíblia já foi falado também a respeito de Lameque, que até exaltou essa cultura da morte, escrevendo inclusive um poema, lá em 4:23, que já foi visto também. Outra cultura dominada pela iniquidade é a cultura do erotismo. Então, quando o homem deixa aquela pureza, né, quase que de criança, ali do Jardim do Éden, o erotismo se impregna rapidamente à cultura humana. E assim nós vimos que o casamento é banalizado, o homicida Lameque, né, como a gente já falou, faz disso uma cultura, e o erotismo é impregnado rapidamente à cultura humana. E assim nós trocamos a verdade de Deus, por exemplo, pela mentira, né? O homem passa a adorar e servir coisas, né? E deixam de coisas criadas, e, como nós já falamos, em lugar do Criador. E nós vemos isso, o homem fazendo isso, exaltando isso, criando inclusive, né, poema a respeito disso, né, de como ele matou, etc, etc. A cultura do homicídio, a cultura do erotismo, passa a ser impregnada à cultura humana. Outra cultura deturpada, né, do ser humano diz respeito ao consumo irrefreado. E não era diferente dos dias de hoje, lá no período do dilúvio, né? Quando a Bíblia fala que o homem casava, se dava esse casamento, a ideia era essa, né? O consumismo desenfreado, e nada difere do nosso tempo. E as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber, né? Viviam de uma maneira desregrada na presença do Senhor. A cultura do desregramento, né, de viver dissolutamente, né, de maneira que não agradava ao Senhor. Mas o que a gente não pode esquecer ou ter em mente, nós devemos ter em mente, né, como que os cristãos, antes de nós, né, lidaram com a questão da costura. Então, eu queria trazer um pouquinho, né, eu queria fazer uma aula rápida, não sei se eu vou conseguir. Normalmente a gente anota muita coisa, a gente acaba estendendo um pouco, mas eu queria fazer um pouco mais rápida hoje. E depois, aquele período pós-aula, lá para as 10h15, a gente se reunir e ainda bater um papo junto e tirar algumas dúvidas juntos, né? Como que os cristãos, nossos irmãos antes de nós, lidaram com a cultura ao longo da história? Então, a gente também tem que ter essa noção. Então, tem alguns autores, né, que colocam, por exemplo, 5 tipos de cristãos, né? O cristão que é contra a cultura, nós vemos isso, né? E colocam, por exemplo, os pais da igreja como Clemente, Tertuliano, ou mesmo até os anabatistas do século XVI, né, que eram os radicais, digamos assim, cristão contra a cultura. Então, os que seguem essa corrente enfatizam que, diante da natureza decaída da criação, é necessário que se criem estruturas alternativas, né, que não devemos
seguir isso, devemos estar a par disso, que essas estruturas alternativas sigam mais de perto o chamado radical do Evangelho. Resumidamente, a cultura é caída, má, demoníaca. Rejeite tudo da cultura humana, aquilo que não é cristão. Outro pensamento ao longo da igreja, antes de nós, né, de como cristão lidado com a cultura ao longo da história, o cristão da cultura. Esses ensinavam ou tinham o pensamento, digamos assim, que os ensinos do Evangelho têm uma íntima relação com as estruturas culturais, num processo de acomodação a esta. Ou seja, toda e qualquer cultura é incorporada no cristianismo, apesar das objeções que são lançadas a essa posição. Ela tem sido influente na história da igreja. Por exemplo, os ensinos gnósticos do século III, Abelardo de Paris, no ano de 1000, e dos teólogos liberais do século XIX. Então, esses cristãos, nós tivemos épocas na igreja de cristãos, que eram os cristãos da cultura, incorporavam a cultura à igreja e ao modo de viver dos cristãos. Quando a gente fala aí dos gnósticos, do gnosticismo, né? Eles pregavam a libertação pelo conhecimento secular, que é um exemplo. Outras igrejas, por exemplo, na Alemanha, na época de Hitler, chegaram até trocar o nome da igreja pela Igreja do Reich. E a igreja jurava, por exemplo, obediência a Hitler. Outro exemplo também diz respeito a nós mesmos brasileiros. A corrente que entende, que rejeita a nossa culturas locais, então nós rejeitamos alguns costumes, alguns certos de festas, que nós entendemos como pagãs, de músicas, de danças, nós rejeitamos facilmente. Por outro lado, nós incorporamos cultura americana, por exemplo, e entendemos que tudo que vem de lá faz parte do cristianismo. Nada mais é de quem abraça essa ideia, abraça essa ideia de cristão da cultura. Mesmo nós rejeitamos a nossa cultura aqui, as nossas, digamos assim, nossa fábula, nossas crenças, crendices populares, nós assimilamos tudo que vem de lá, crendo que abraçando essa cultura americana como se fosse uma cultura cristã. Inclusive achando que a cultura de lá é superior à nossa cultura. Isso aí são os cristãos da cultura, que abraçam as coisas do dia a dia e incorporam na vida cristã do dia a dia. Ao longo da história, outros tipos de cristãos em relação à cultura e como eles lidaram eram os cristãos acima da cultura. Esse tipo de ver a cultura é o conceito católico, influenciado por Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, que busca uma unidade entre o cristão e a cultura, na Idade Média, por exemplo. O ensino eclesiástico alcançou quase todos os aspectos das sociedades, então foi impregnado. A igreja sobrepunha a cultura. Então as práticas religiosas da igreja
influenciaram calendários, festas, né? Rituais marcam momentos importantes, assim como batismo, confirmação, casamento e ordenação. Né? Então, aqui, o cristão acima da cultura, subjugando a cultura da humanidade ou da local, né? Subjugando a cultura do mundo e colocando a cultura cristã acima disso e subjugando essa outra cultura. Mas, na realidade, né, não é nem o evangelho que está sendo colocado acima da cultura mundana. Na realidade, é uma religiosidade, né, fazendo da religiosidade uma cultura. Então, essa é uma das formas também que cristãos antes de nós viam a cultura. A outra forma que os nossos irmãos no passado viram a cultura é o cristão e a cultura em paradoxo. É a posição que mantém o entendimento bíblico da queda e da miséria do pecado. E o chamado para se lidar com a cultura. É a relação do cristão com a cultura. A relação do cristão com a cultura é marcada por uma tensão dinâmica entre ira e misericórdia. Quem que tinha essa ideia, né, de cultura, do cristão e a cultura em paradoxo, por exemplo? Era uma ideia de Martinho Lutero, por exemplo. Né? Como lidar com isso? Então, se tinha uma cultura, por exemplo, que a mulher era espancada pelo esposo, né, e os dois eram cristãos, por exemplo, como lidar com isso? Se o homem subjugava a esposa e até espancava, por exemplo. Como lidar com isso? Porque a esposa não podia levar o marido ao tribunal, porque, né, a Bíblia não ensina assim. Né? Então fica essa tensão. Esse é só um exemplo. Né? Como o cristão não leva outro ao tribunal, né, secular, então sempre tinha esse tipo de paradoxo ou de tensão, né, entre seguir o cristianismo ou seguir os ensinos, né, de Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, né, e não ferir isso. Deixar que a cultura, até certo ponto, sobreponha a isso. Então, é o paradoxo. Né? Isso é só um exemplo a respeito disso. Esse tipo teve certo tempo na história da igreja que o cristão via a cultura assim como paradoxo, né? Essa tensão constante. E o nosso próximo tópico é a respeito do evangelho que transforma a cultura. De todos esses que a gente viu, nós vamos partir agora para a ideia do evangelho que transforma a cultura. Mas transforma como? A gente vê que Jesus nasceu, né, num contexto cultural. Existiam 3 grandes culturas na época: judaica, grega e romana, por exemplo. E Jesus veio com a sua mensagem, né, com o seu evangelho, nesse contexto, ele conseguiu, né, alcançar a humanidade através disso, mesmo ele fazendo parte desse contexto cultural da época. Né? Então, a gente entende que é nesse aspecto que nós devemos nos espelhar, né, de Jesus.
que nós devemos estar preparados ou nos prepararmos, entendermos a cultura do mundo, embora nós não somos do mundo, estamos aqui de passagem, assim como Jesus nos ensinou e passou por aqui também, né? A ideia de transformar a cultura. Embora a gente entenda que não vamos converter toda a humanidade, né, todo ser humano, né, mas nós podemos influenciar com a mensagem do Evangelho. A gente já viu lá em Tessalônica, a gente tem exemplo de Éfeso, né, durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público, né? Quando eles se convertem, eles deixam toda aquela cultura, né? E se converte de coração, né, ao Evangelho, né? Então a gente percebe o Evangelho transformando a cultura de um povo, de uma localidade. O cristão como agente transformador da cultura, né? A gente entende que a cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Jesus. Ela deve ser subjugada por Cristo, sem desconsiderar a queda e o pecado, mas enfatizando que, no princípio, a criação era boa, conforme nós já falamos. Os que estão nesse grupo enfatizam que um dos objetivos da redenção é transformar a cultura, né? Então, de todos aqueles cristãos que nós vimos antes de nós, né? Aquele que era contra a cultura, o cristão que era a favor da cultura, que assimilava toda a cultura, o cristão, né, da Igreja Católica, por exemplo, que subjugava a cultura cristã, né, colocava a cultura cristã acima da cultura humana, mas de uma maneira religiosa, né? O cristão, aquele que vivia em paradoxo, né, em conflito, em tensão, né, uma hora observando o que estava acontecendo, né, que é a questão, né, de Martinho Lutero, quando expõe, né, nos seus ensinos. E o cristão, a gente vê cristão como exemplo de Jesus, ao longo da história também, agente transformador de cultura. Um dos defensores dessa ideia, por exemplo, Agostinho, João Calvino, John Wesley, e entre outros, né, que entenderam, né, que os cristãos são agentes transformadores da cultura. Né? Inclusive, né, que o objetivo da redenção do ser humano, né, é transformar a cultura. Nessa posição, né, a gente não vê divisão entre o sagrado e o profano, né? A gente explica-se aqui, né, que é uma dicotomia, uma forma de visualizar católica, que afirma que na igreja fazemos atividades sagradas e no mundo atividades profanas. Ou seja, rezar, orar na igreja, ser padre é algo sagrado. Mas construir prédio, né, e ser engenheiro são coisas profanas. Exercer uma profissão dentro da sociedade são coisas profanas. O cristão, como agente transformador da cultura, não entende dessa forma. Né? Entende que o cristão, através da sua profissão, por exemplo, né, ele pode pregar o evangelho e mostrar Cristo à humanidade através disso. Né? Então, ele sendo um agente transformador de cultura, tanto ele é cristão lá na igreja, no sagrado, né, enquanto está em oração, enquanto está louvando, é o mesmo cristão
né, que está adorando a Deus na sua vida secular, na sua vida profissional. Né? É o agente transformador de cultura. Né? Não podemos fazer essa distinção de maneira errada. Né? E assim, também, e como última parte da nossa lição, como a gente pensaria a respeito de missionários, por exemplo, né, de uma forma prática da nossa lição. Como que o missionário deveria proceder, né, em uma cultura diferente? Né? Isso foi discutido e colocado em relatório, né, no comitê, né, dos irmãos, né, em Lausanne, nos Estados Unidos, e ficou conhecido como relatório de Willowbank, né, e propôs uma relação quádrupla, de 4 partes do cristão, como o cristão deve se comportar diante da cultura. Né? Por exemplo, foi discutido a respeito de um missionário, né, por exemplo. Alguns costumes não podem ser tolerados. Então, idolatria, infanticídio, né, matança de crianças, né, canibalismo, vinganças, mutilações físicas, seja do homem, seja da mulher, prostituição como ritual, entre outros, né, esses costumes não podem ser tolerados. Alguns costumes podem ser temporariamente tolerados por uma geração, por exemplo, como escravidão, sistemas de castas, né, o sistema tribal, poligamia, entre outros. Né? A gente vê, inclusive, Paulo, né, tendo esse entendimento. Né? Quando Paulo fala a respeito, né, de obedecer, né, aos senhores, né? Ali na época, quando ainda existia escravos, né? Na carta de Filemão a gente vê isso, né? A gente entende que alguns costumes, por exemplo, a escravidão, pode ser temporariamente toleradas. Né? O evangelho, nesse caso, precisa ser pregado, precisa ser ensinado, para que as futuras gerações, né, deixem essas práticas. Né? Então, através da mensagem do evangelho, essa prática é temporariamente tolerada, mas a futura prática já vai deixar disso, né? Deixar de fazer esse tipo de práticas. Né? Alguns costumes terceiro, alguns costumes cujas objeções não são relevantes para o evangelho. Né? Então, se a gente vê algum tipo de cultura, ou se o missionário vê algum tipo de cultura, por exemplo, né, não são relevantes. Costume do homem e mulher sentarem separados em cultos, costumes alimentares, vestimentas, hábitos de higiene pessoal e outros. Eles são irrelevantes, né, em relação ao evangelho e à cultura. Outros assuntos secundários e relevantes, sobre os quais há controvérsias, mas que pode-se ter liberdade de análise, escatologias, alguma forma, né, de estudos das escrituras, a forma de governo da igreja, formas de reuniões, de ceia, batismo, né, são assuntos secundários, né, que podem ser incorporados ou podem ser tolerados sem problema nenhum, são irrelevantes. Né? Se é batismo por aspersão, por imersão, etc, etc. Né? Como é a cultura, né, daquela localidade. Então, não há necessidade de criar tensão
a respeito disso, né? E o missionário, por exemplo, pode não criar tensão mesmo, né, a respeito disso e conviver com isso. Outra coisa interessante que eu estava vendo, né, isso não fala somente a respeito dos missionários, né, mas do nosso dia a dia, né, é a questão dos 3 R's, né. Esses 3 R's foi exposto pelo pastor Mark Driscoll, né. São 3 R's que a gente pode usar no nosso dia a dia mesmo, que é o rejeitar, receber ou redimir, né, que encaixa-se nos pontos apresentados para aquele relatório, né, de Virlow Bank. Então, o cristão ele pode rejeitar, ou às vezes ele deve rejeitar, né? Então, se a cultura vai em desacordo com a palavra de Deus, né, a cultura do homicídio, a cultura do infanticídio, da prostituição, né, etc, etc, sim, o cristão deve rejeitar, né, esse tipo de cultura. Entre outras, né, o cristão não pode aceitar certo tipo de costumes e cultura. Outro R que o cristão pode entender é o R de receber. O cristão pode receber certa cultura sem problema nenhum, né? Seja uma cultura, um hábito alimentar, né? Então, se tem esse costume de comer hambúrguer no McDonald's, Bob's, etc, etc, por exemplo, ou outros tipos de comida, né, o cristão pode receber, né, sem problema nenhum, né. É um exemplo, né. O outro R, né, por exemplo, o cristão pode aplicar como ele deve se envolver com a cultura local, é o R de redimir. O que seria redimir? É o cristão observar uma cultura local, ou aquela cultura que ele está sendo influenciado, né, e redimi-la. O que seria isso? Nós podemos, por exemplo, querer assistir um filme, uma série, por exemplo, né, mas nós sabemos que vão ter cenas ali que estão em desacordo com a palavra de Deus, que nós não queremos assistir, não queremos participar daquilo ali. Então, nós podemos redimir, né, esse filme, essa série, né, pulando esses trechos, né, ou até mesmo usando ferramentas para filtrar certas coisas. Então, nós redimimos a cultura, essa cultura do cinema, da televisão, fazendo esses tipos de filtro, né? Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui que eu achei interessante, né? Um programa chamado VidAngel, né, que automaticamente faz isso com os filmes. Então, seria interessante, os irmãos estão dando uma olhada nisso, né, que daria para estar usando, né, por exemplo. Né. Outra forma de redimir uma cultura, nas vestimentas, por exemplo. Né. Então, se nós vemos uma cultura, uma moda que faz parte do... Né, está ali no nosso entorno, ou daquela localidade, nós podemos redimir aquela vestimenta. Né? Se é uma vestimenta que traz uma sensualidade, a gente pode estar refazendo de alguma forma. Se é uma roupa muito curta, ela pode ser arrumada, que ela fique mais longa. Né? Se o decote é muito exposto, pode ser melhorada, né? E etc. Então, nós pegamos aquela cultura, né, daquela vestimenta, e nós melhoramos, nós redimimos. Né?
Se é uma música que a gente gosta, se é um estilo de música que a gente gosta, né? Mas naquela música tem algumas palavras que vão em desacordo, né, com a nossa fé, com a Bíblia nos ensina, nós também podemos redimi-la, né? Seja na hora que nós estamos cantando, mudando a letra, mudando o sentido, né, procurando entender o que o autor quis dizer a respeito daquilo, né, nós podemos estar redimindo ela, por exemplo. Essa é a ideia desses 3 R's expostos pelos pastores aqui. Rejeitando, né, recebendo, porque não tem problema nenhum, ou redimindo essa cultura, né, melhorando ela, né, e assim nós estaremos fazendo o nosso papel de evangelistas, de cristãos, né, influenciando, né, a cultura e levando o evangelho através disso, né? Então, concluindo, né, a cultura atual e nada difere da era pré-diluviana, conforme nós falamos, né? No entanto, nós podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1 e 2, até os confins da terra, né? Viremos não apenas a influenciá-las, né? Não apenas influenciaremos a cultura, mas nós também transformaremos essa cultura, né? Então, que o Senhor possa abençoar, né, as nossas vidas e que nós possamos ser influenciadores da cultura, né? Que nós não incorporemos, né, a cultura, mas que nós transformamos pelo poder do Evangelho de Deus. Amém? Então, nós somos gratos a Deus por esse momento. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. E a gente tentou resumir da melhor maneira possível, né? Fica meio corrido, a gente fica meio que, às vezes, se atrapalhando aqui com as nossas apresentações e, ao mesmo tempo, eu peço perdão para os irmãos, né? Mas vamos ficar firmes, né? E aí, espero os irmãos para o nosso bate-papo às 10h15 no máximo, para a gente falar alguma coisa e tirar algumas dúvidas, que os irmãos possam matar a saudade, né, dos demais e pode trazer as ideias, que nós possamos crescer juntos naquilo que o Senhor coloca em cada coração, alguma coisa que a gente deixou de falar aqui, os irmãos colocam, e é bastante enriquecedor, né? Eu sou grato a Deus e por os irmãos ficarem até aqui e assistir essa aula, que o Senhor possa continuar abençoando. Fique firme na EBD, em Cristo, né? Nós estamos concluindo essa série de estudos a respeito da raça humana e vamos logo em breve iniciar outro, e o Senhor assim vai nos abençoando. Amém? Oramos. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nos concedeu, de nós estarmos aqui, Senhor, falando a respeito de Ti, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a influenciarmos, Senhor, o mundo. Pai querido, que nós possamos, Senhor, não sermos moldados por Ele. Pai querido, que nós possamos estar atentos à cultura, Senhor, aos costumes, aquilo, Senhor, que está em desacordo, Senhor, da Tua palavra. Mas que nós possamos ser influenciadores de Ti, Senhor. Sim, Pai, nós sabemos, temos consciência, Senhor, que o ser humano caiu, Senhor, em pecado, e hoje, Senhor, nós somos influenciados, Senhor, por isso. Mas, Senhor, nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós fomos alcançados por Ti, Senhor. Pai querido, e nós somos, Senhor, agora influenciados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, onde nós estamos, Senhor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, Senhor, que nós não possamos, que nós não
fazemos diferença, Senhor, no local onde nós estamos. Onde nós estivermos, Senhor, que nós possamos fazer a diferença e levarmos o Teu Evangelho adiante. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.